Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 4, versículos de 1 a 13. Assim está escrito: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque escrito está: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Esse é o texto que vamos observar e meditar nesta manhã, falando sobre a tentação e como vencê-la. De antemão, nós já podemos afirmar com segurança, à luz do que diz a palavra de Deus, de que a tentação não é pecado. Ser tentado não é ceder ao pecado. Tentação é um convite para pecar, para desobedecer a Deus, para transgredir, para deixar-se levar pela indução diabólica de Satanás. Então, a tentação é isto. Agora, a pessoa ser tentado, todos nós seremos tentados, vez ou outra, dentro de várias situações, principalmente naqueles momentos em que estamos mais vulneráveis e tendo o ponto fraco, que não existe uma pessoa, homem ou mulher, que não tenha o seu ponto fraco, e o adversário, ele é astuto, ele explora justamente naquele que pode ser o ponto vulnerável na vida de cada um de nós. Daí a necessidade de, à luz da palavra de Deus, sermos cuidadosos e prudentes. O próprio Jesus disse: Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 10, o versículo 13, está escrito ali o seguinte. Vamos lê-lo. Capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, dito isto, nós vamos entender que a tentação, ela vai fazer parte da nossa vida. Nós vamos ser tentados, testados, provados, pressionados. Porém, quando se trata de tentação,
é algo de fora para dentro. É algo que vem do exterior para encontrar lugar no nosso coração, encontrar ali uma brecha, fazer ali o seu acampamento e procurar governar todas as nossas ações para cumprir aquilo que a tentação está nos propondo. Lembrando que a tentação é como a isca para o peixe. O peixe, ele vai na cegueira de que estão lhe dando comida, a isca é apetitosa, é desejável, e ele não pensa, ou melhor, na indução dele, ou seja, na sua maneira de agir, ele abocanha aquela isca, mas não tem entendimento para saber que dentro daquela pequena isca, aquele alimento apetitoso, tem ali um anzol que vai fisgá-lo e vai prendê-lo. A tentação, ela age mais ou menos da mesma forma. Ela não se mostra tão perigosa quanto é, mas se mostra viável, uma solução, algo que pode ser desejável. Ele enfeita este pavão, que é chamado a tentação, mostra diante das pessoas como algo belo, colorido, desejoso, agradável, e, portanto, é aí que está o grande perigo. Então, nós precisamos entender o que é a tentação e discerni-la. E vamos fazê-lo de acordo com o exemplo de Jesus. Nós observamos que Eva foi tentada lá no Éden. E a maneira como ela foi tentada foi Satanás distorcendo a palavra de Deus e lançando dúvidas. Quando a mulher disse que a ordem de Deus era não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o adversário disse: é certo, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele, vocês vão ser deuses. Isso trouxe uma confusão. E depois ele apresentou aquela árvore e aquele fruto. Nós não podemos afirmar que fruto era. Muitos estão dizendo aí que é maçã, é não sei o quê. Nós não temos autorização para dizer nada disso. Nós só podemos dizer que era uma árvore, e esta árvore tinha o seu fruto, e aquele fruto foi proibido por Deus para que Adão e Eva não comessem dele, porque no dia que o fizesse, morreria. O fruto era venenoso? Não era venenoso. Mas o problema é o seguinte: a ordem de Deus precisava ser cumprida. E como houve esta forma que Satanás personificou-se, primeiro, numa serpente falante, se apresentando diante da mulher, e fez toda aquela confusão. Depois despertou nela o quê? Começou a despertar interesses, criar desejos, exigir ação. É sempre assim que a tentação funciona. Ela tem 4 estágios que nós precisamos estar bem certo desses estágios da tentação para não se deixar levar por eles. Mas isto veremos no decorrer da meditação. Aqui estamos diante de Jesus, que, à semelhança também de Eva, foi tentado. Eva cedeu à tentação, desobedeceu a Deus. Adão aceitou de Eva o que tinha sido proposto e, portanto, a Bíblia diz, pela desobediência entrou o pecado no mundo, e pelo pecado passou a morte, e através da morte todos pecaram, morreram espiritualmente. Jesus passou pelo mesmo processo da tentação. A tentação na vida de Jesus durou 40 dias e 40 noites. Ele em jejum, sem comer e sem beber. Numa condição desta, a pessoa fica fraca, fica vulnerável e precisa ter muito cuidado para não ser enganada e seduzida. E é justamente nestas ocasiões que o adversário se prevalece da situação e se apresenta como alguém que pode trazer algo desejável. Aqui no caso de Jesus,
nós lemos que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito do Senhor, que estava em Jesus, o levou ao deserto. E ele esteve lá por 40 dias e não comeu e não bebeu. E durante estes 40 dias, o diabo se apresentou a Jesus. Entendemos aí que o diabo não é uma figura de linguagem, não é uma ilusão, não é uma imaginação da mente humana, mas é um ser espiritual diabólico, contrário ao propósito de Deus, e, portanto, que ele vive agora na prática do mal. Ele é o príncipe das trevas, que está agindo na mente e no coração das pessoas através da tentação. Então, a tentação, quando ela vem, nós precisamos entender e saber como vencer a tentação, não se deixar levar por ela. No caso de Jesus, ele foi levado ao deserto e diz-nos que Satanás, como pessoa, como inimigo nosso que é, inimigo de Deus, portanto, nosso inimigo, ele é o tentador. Um dos nomes de Satanás é tentador. Ele tenta fazer com que nós pequemos contra Deus, ou seja, que venhamos a desobedecer a orientação de Deus para a nossa vida e cedermos então ao pecado, ser derrotado por ele através da tentação. Nós nunca devemos esquecer que ele não se apresenta como é, a semelhança da isca que eu disse. Ele nunca se mostra como tentador, ele nunca se mostra como realmente é. Ele se oculta através de coisas e pessoas e apresenta-se de maneira totalmente diferente. A própria Bíblia diz que ele é capaz de se transformar em anjo de luz. Veja a sagacidade dele para tentar enganar as pessoas. Então, ele é o agente da tentação. Quem é que tenta não é Deus, porque o próprio apóstolo Tiago deixou registrado lá na sua epístola, no capítulo 1, onde está escrito assim. Capítulo 1, versículos 13 a 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, observe, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, observamos aqui, Deus não é o tentador. Deus a ninguém tenta. Então, entendemos aqui que o tentador, conforme observamos na palavra de Deus, o tentador é Satanás. É um dos seus nomes. É aquele que tenta. É aquele que fica colocando dúvidas para que a pessoa caia na sua conversa, na sua estratégia e se deixe levar despenhadeiro abaixo. Mas observamos aqui que ele é este agente da tentação. Ela parte de Satanás. E qual é o apelo que ele faz para o momento de tentação? Nós encontramos aqui, nos versículos 1 e 2, que ele é o agente da tentação. Foi tentado pelo diabo. Nos versículos 3, nós encontramos que o apelo, ele disse, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então veja como é o apelo do adversário. Ora, Jesus estava por 40 dias em jejum, sem comer, sem beber. Certamente a fome teria passado por ali. E que o adversário coloca? Pedras, reconhecendo que em Jesus tem poder, que ele tem poder de transformar pedras em pães. Jesus poderia, no seu poder, transformar pedras em pães? Poderia, ele tem poder para isso.
Mas por que ele não fez? Porque era um apelo de Satanás, era uma indução. Jesus fazendo isto, ele estaria colocando-se debaixo da influência do tentador. E o apelo do tentador é implacável. É preciso ter muito discernimento para não se deixar levar por estes apelos. E então, quando ele faz este apelo dizendo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão, então nós encontramos aqui o Senhor Jesus, então, observa esta maneira como o adversário está procurando enredá-lo numa tentação para sair-se vencedor. Nós encontramos aqui, ele sempre chega oferecendo soluções. Basta você ter um problema, Satanás chega com uma solução aparentemente boa. Se você tem problema físico, problema de fome, ele logo dá um jeito de arrumar alguma coisa para você comer. Se você tem problema com finanças, ele logo arruma uma facilidade para você conseguir as finanças. Se você tem problema com relação o sexo oposto, ele logo vai providenciar alguém para que esteja disponível para aquele momento. Então, tudo isso são as induções de Satanás para levar a pessoa a ser fisgado pela tentação e vencido por Satanás. E quando é vencido por ele, torna-se escravo dele e passa a viver naquela escravidão espiritual. Então nós observamos, ele usa sempre o método da sutileza. O que é a sutileza? É o engano, é a maneira de enganar, de seduzir, de prometer, sempre está prometendo. E as pessoas ficam desejosas de receberem promessas. Agora, preciso observar de quem vêm estas promessas, porque o diabo também faz promessa. Ele só não cumpre. As promessas deles parecem belas e boas, mas nenhuma delas é verdadeira. Aquilo é somente um chamarisco para atrair, induzir e levar a pessoa como que num cabresto a cumprir o que ele espera daquela pessoa. Então, o método dele é da persuasão. Foi como ele fez com Eva. Ele persuadiu Eva a desobedecer a Deus. Aqui ele tentou persuadir a Jesus. Mas Jesus teve o discernimento, não se deixou levar por Satanás. Então, este método dele é um método ferrenho que precisamos ter muito cuidado. E o poder da tentação. Uma vez que ele apresenta coisas desejáveis através da tentação e que ele tem o poder de dar todas aquelas coisas com uma única condição, de que a pessoa se curve diante dele. No caso de Jesus, se prostrado o adorasse. Ele disse, tudo isto será teu. Mas Jesus entendia e conhecia a Satanás e sabia das suas artimanhas, portanto, Jesus não se deixou levar por esse estado de coisas. Quando ele o colocou sobre o monte alto e disse a Jesus, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quer. Porém, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus disse, vai-te, Satanás. Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E depois ele o levou ao pináculo do templo e disse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, seus anjos darão ordem a teu respeito. Jesus disse a ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus venceu com a palavra de Deus. Então, observamos aqui estes pontos relacionados à tentação. A resistência que Jesus ofereceu à tentação foi em função da palavra de Deus. Jesus usou
a palavra de Deus para vencer a Satanás. Ele só será vencido com a palavra de Deus. Então nós observamos aqui, daí o cuidado que precisamos ter em ler, meditar, observar e aplicar a palavra de Deus na nossa vida, para quando chegar estes momentos de tentação, não sejamos enganados e seduzidos, mas que tenhamos a reserva da palavra de Deus no nosso coração para estes momentos específicos. E quando vier esta indução pela tentação, que nós possamos, à semelhança de Jesus, também dizer: está escrito, e resisti-lo com a palavra de Deus. O apóstolo Tiago escreveu: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não pode ter poder na nossa vida. Nós temos que resisti-lo a todo momento, mas resisti-lo com a palavra de Deus. E, por fim, a vitória sobre a tentação. Ele não teve o resultado que esperava da parte de Jesus. Ele não conseguiu vencê-lo. Quando Jesus diz isto, então diz a palavra: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele. Viu que não conseguiria nada com Jesus, foi resistido nas 3 tentativas que ele fez para Jesus ceder. Jesus não cedeu, venceu com a palavra, ele então retirou-se. É o que diz a Escritura: ao resisti-lo, ele fugirá de vós. Então nós encontramos aqui 6 pontos relativos à tentação, que nós precisamos aprender sobre este ponto da tentação. Por exemplo, quem é o agente da tentação? É Satanás. O apelo da tentação, ele faz oferecendo soluções. O método da tentação é através da persuasão. Persuadir, convencer as pessoas. O poder da tentação, ele se diz dono de tudo e oferece tudo às pessoas, porém não cumpre nada do que oferece. É somente para roubar-lhes o coração. E como se resiste à tentação? Com a palavra de Deus. Ao resisti-la, está aí então a vitória sobre a tentação. Eu disse que a tentação não é pecado, mas é um convite para pecar. E a tentação se dá em 4 estágios que nós temos que observar. O primeiro estágio, a tentação, ela chama a nossa atenção. É algo que se oferece diante de nós e no momento da vulnerabilidade da nossa vida, no nosso estado, e isto se apresenta como algo que seja desejável. Então isto vai o quê? Vai chamar a nossa atenção. Nós vamos focar naquilo que está sendo proposto diante de nós e, ouvindo aquela proposta do adversário, isto vai despertar em nós o quê? Vai despertar interesse. Não somente chamou atenção, mas vai despertar interesse e nós vamos ficar voltados para aquela situação, no intuito de entendermos mais e estarmos então prontos para receber. Porém, a tentação, ela age desta forma. Primeiro ela desperta, ela chama a atenção, depois ela desperta o desejo, desperta o interesse, desperta o interesse. Terceiro lugar, ela cria o desejo, a vontade, a predisposição para aquilo e, por fim, ela exige ação. Uma vez que chamou a atenção, despertou interesse, criou o desejo, agora é um passo para agir. Seja isto no tipo de tentação que for, seja a tentação com relação à vida, seja com relação a finanças, seja com relação à fama, seja com relação ao sexo oposto, à imoralidade, tudo isto vem através de uma tentação. E as pessoas vão se deixando levar e quando
querem sair daquela situação, eles já estão presos, à semelhança de uma aranha quando ela vai pegar o seu objetivo, que é o inseto que ela quer trazer para si. Ela não dá o bote em cima daquele inseto que ela está desejando. Mas o que ela faz? Ela vai tecendo teias de um lado, de outro, para frente, para trás, para os lados, por cima, por baixo. De todas as formas, ela vai fazendo isto. E não dá a perceber que o intuito dela, finalmente, é pegar a presa sem que ela escape. Mas ela vai fazendo este jogo de teias. Quando ela percebe que tudo está fechado, então ela dá o salto mortal em cima da sua presa. E quando ela procura se desvencilhar, ela não consegue sair. Ela está presa e aí ela faz o seu trabalho sem pressa, porque ali não tem escapatória. A tentação é desse jeito. Satanás fica jogando essas teias de um lado para o outro, cercando e prendendo a vida, sem que ela perceba, sem que veja o seu movimento nos bastidores. E, portanto, quando ele dá o bote fatal e a pessoa quer se livrar, é tarde demais. Já foi tragado, já foi vencido. Tem sido assim que, com vergonha, nós escutamos nos nossos dias quantas pessoas em liderança que depois vem à tona o caso extra que viviam, a corrupção pela finança, a vanglória pelo poder, enfim, todas aquelas mazelas que foram trazidas às pessoas como uma tentação, apresentando-se como algo desejável e possível. E eles entraram nesta situação, ocultando-se e escondendo-se, mas não adianta. Eu trabalhei com um pastor que ele dizia o seguinte: o pecado não tem como esconder, ele é como o peixe. O peixe, quando morre, ele desce para o fundo do lago. Mas o peixe morto não se sustenta lá embaixo. Ele fica boiando e fedendo. Então ele vem para a superfície, fica boiando e fedendo. Sabemos que ali tem um peixe morto. O pecado ele faz assim. Ele engana, ele seduz a pessoa. Quando ele se deixa levar por esse estado de coisas, ele morre espiritualmente. Ele fica só com uma capa de religiosidade. No entanto, não tem mais nada de Deus na vida dele. É um enganador, é um sedutor, é alguém infiel e desleal. E, portanto, chega o tempo que este peixe vem para a superfície, porque está morto, e começa a feder diante dos outros. E aí surgem casos aqui, ali e acolá que ninguém nem sequer imaginava. Isto aconteceu por falta de vigilância com relação a um momento de tentação. A tentação veio, poderia ser resistida, poderia ser evitada, mas acharam-se no direito de que poderiam fazer aquilo e que não haveria nenhum problema na sua vida. Hoje estão envergonhados e desmascarados. Por quê? Porque fizeram o que não deveriam ter feito e procuraram se ocultar. Então, o que diz a palavra, o exemplo de Jesus, é enfrentar a tentação e não se deixar levar por ela, mas resisti-la. Resista-a. Resista-a. Não procure locais que sejam atrativos para a tentação. Fuja desses locais. Fuja dessas pessoas. Fuja dessas circunstâncias que lhe colocam na vulnerabilidade e você pode, seduzido por Satanás, ser vencido pela tentação e perder a sua comunhão com Deus. Tenha muito cuidado, principalmente se você é um líder, tem uma responsabilidade. E qualquer um de nós que servimos a Deus, independente de ter uma liderança ou não, nós temos a nossa vida, nós temos a nossa família e nós precisamos ser cuidadosos com relação à tentação. Não podemos brincar com a tentação. Brincar com a tentação é o mesmo que brincar com fogo. Vai se queimar,
não tem outra alternativa. O exemplo de Jesus nos ensina a enfrentá-lo com a palavra de Deus e não abrir nenhuma brecha, mas ter o discernimento com a palavra de Deus. Então, nós observamos aqui 6 pontos com relação à tentação e os estágios que ela se apresenta. Primeiro, quem é o agente da tentação? É Satanás. O apelo que ele faz é mostrando soluções, facilidades. O método de ele trazer isso é tentando persuadir as pessoas a acreditar no seu apelo. O poder são as vantagens que ele apresenta, o que a pessoa vai ganhar submetendo-se àquilo. E encontramos que nós devemos resisti-lo com a palavra de Deus, conforme fez Jesus. Somente assim o adversário vai deixar-nos e vai embora, e nós seremos vencedores. Cuidado! A tentação é um convite para pecar, mas ela não é pecado. Jesus, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, cuidado! Lembre-se sempre daquele inseto que eu falei, a aranha, para pegar a sua presa, ela primeiro tece as suas teias e quando percebe que o cerco está fechado, ela dá o bote fatal. Cuidado com a tentação. Ela pode dar um bote fatal e destruir completamente a sua vida. Lembre-se que a tentação, nos seus 4 estágios, primeiro, ela chama atenção, segundo, desperta interesse, terceiro, cria desejos e quarto, pede ação. Tenha muito cuidado, fique longe das fontes da tentação. Apegue-te ao Senhor e à palavra de Deus e tenha discernimento para não ser enganado, seduzido e cair na mão do adversário. A palavra de Deus diz que com a tentação que vem da parte de Deus, há para nós o poder para não ceder, para termos de Deus o livramento. Mas é preciso estar bem atento ao que Deus nos orientar. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.